Estamos com a doutora Daniela, que é a vice-presidente, que está nos bastidores, nos assessorando aqui com o nosso anfitriã. Gratidão aí, doutora. Muito bom. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um evento da nossa Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Subseção Santana. Para quem não me conhece, meu nome é Janda Tibes. Estou atualmente como presidente da Comissão de Mediação e Conciliação desta querida OAB Santana. E onde que você está vendo aqui a coisa? A quem agradeço imensamente pelo apoio constante aos eventos que nos propomos a fazer. Muito bem. Nós temos hoje aqui também o carinho da presença de alguns convidados para... Janda, você fechou seu microfone, Janda. Oi. Deixa eu falar. Vocês me escutaram a abertura ou não? Escutamos até um certo ponto, depois ficou mudo só nos últimos instantes, aí eu intervi imediatamente. Nossa, gratidão, Hélio. Exatamente do ponto que você falava, temos alguns convidados. Ah, pois sim. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Ok. E esse microfone, bom, tecnologia, né? Que seja eternamente nosso aliado, nossa aliada, mas nos dá aí alguns puxões de orelha e nos passa o pé, como diz aqui no interior, né? Tá passando o pé, porque fechou o microfone sem eu fazer esse movimento. Muito bom. Então, vamos dar seguimento aqui, ok? Nosso trabalho vai ser assim, muito orgânico, muito à vontade. É uma reunião aberta, estamos aqui pela instituição OAB Subseção Santana e contando hoje com alguns convidados, né? Que agradeço imensamente por terem aceito esse convite para participar desse evento, que acredito vai ser muito interessante para todos. Espero que todos tenham assistido ao filme, né? A História de um Casamento. Então, vamos lá. Então, a princípio aqui, eu vou agradecer a presença do Dr. Stefano Del Sordo Neto, ok? O Dr. Stefano é advogado e presidente da Comissão de Direito Processual Civil da nossa subseção aqui da OAB Santana. Também nós temos aqui a presença da Bárbara Mascarenhas. Bárbara, nossa convidada, é produtora cinematográfica, roteirista, atriz e formada em Comunicação e Arte pelo SENAC, São Paulo. Temos aqui também a presença da doutora Juliana Torres. Doutora Juliana Torres é advogada e membro titular da nossa comissão. Então, para dar início aqui, e agradeço, é claro, né, ao público que reservou o seu precioso tempo para estar aqui conosco. Vou passar a palavra aqui para a doutora Juliana, que ela contará para todos como será a dinâmica desta reunião, as nossas interações, ok? Então, passo a palavra a ela. Doutora Juliana, por gentileza. Boa tarde a todos, eu sou Juliana, a todos e a todas. Eu sou Juliana Martins, Juliana Torres Martins, como fala no cartaz. E eu vim aqui, agradeço todo mundo que está aqui junto, porque nós temos um problema, né? Essa roda de conversa, ela parte de um problema. O problema é o aumento de casos de divórcios no Brasil e no mundo nos últimos meses por conta da pandemia. Junto a isso, temos o problema da desigualdade, que já é latente, temos um país de muitos pobres, de muita desigualdade, e soma tudo isso, a dor e a saúde coletiva fica cada vez mais afetada. Por mais que eu não seja casada, eu não vou me divorciar tão cedo, mas eu sei que aquele que está se divorciando está passando por um trauma e isso vai me afetar com certeza, direto ou indiretamente. Então é por isso, a partir desse problema, que hoje aqui criei essa solução junto com o apoio de toda a comissão, e todos os convidados que entraram nessa briga comigo aqui, para oferecer essa solução, que é simples. É só a gente conhecer como que é feito um divórcio. As pessoas precisam conhecer, ricos e pobres, como que é um divórcio com qualidade, quanto custa se divorciar. E para isso, a gente usa o recurso da
ciência do cinema, que vai com a emoção trazer e acalentar um pouquinho o nosso coração e explicando o que é, de fato, um divórcio, mas o que poderia não ser um divórcio. Por isso, a partir do filme História de um Casamento, a gente vai iniciar essa roda de conversa aqui, mostrando como é um divórcio no Brasil, um divórcio com qualidade e, principalmente, a mediação, que é uma solução muito eficiente para quem já passou por isso e para quem trabalha com isso, que é todas nós aqui juntos reunidos. Então, por isso, a roda de conversa acontece da seguinte maneira. A Bárbara, que é do cinema, que é da arte, vai mostrar o filme para a gente, algumas cenas, e vai perguntar para os advogados e para a mediadora aqui presente como que isso funciona aqui no Brasil. Simples assim. Por final, quem tiver dúvida, aproveita para perguntar e eu espero que todos tenham uma ótima sessão. Quase uma sessão de cinema, quase uma sessão aí com advogado, quase uma sessão particular. Vamos lá? Obrigada, Bárbara. A palavra é sua. Oi, pessoal. Eu fico muito feliz pelo convite, né? A Juliana, quando me chamou, fiquei assim, em êxtase, porque esse é o meu estado. Eu adoro esse tipo de debate, eu adoro poder, junto com a sociedade, trazer essa linguagem do cinema, né? O cinema, ele está mesmo a arte, né? Tanto teatro quanto o cinema, está para retratar e trazer esse diálogo para todos nós, né? Então, o papel da arte também é fazer com que a gente pare e pense um pouco a respeito do tema e ache, a partir disso, soluções, às vezes de uma forma mais cômica, né? Às vezes de uma forma mais dramática, mas para que a gente possa observar algumas situações que nós, às vezes, vivemos na pele de uma forma mais leve, né? Que a arte propõe isso, de uma forma mais leve, e aí, aos poucos, a gente achar em grupo, em coletivo, uma solução para tudo isso. Em relação ao filme, né? A História de um Casamento, nós estávamos fazendo... Para mim aqui está travando, Bárbara, sua voz. Não sei para todos. Vamos voltar. O Zoom, ele não oferece para a gente um recurso muito assertivo em relação à transmissão de outros arquivos. Eu acredito que então, está travando. Ele pode fazer com que trave a sala inteira, né? Para todo mundo? Para mim está transcorrendo bem. Eu tenho bom áudio, só a sua imagem que trava. Eu estou com bom áudio também. Bom áudio. Às vezes de uma internet para outra, ou fica ruim a imagem ou ruim o áudio, porque é uma oscilação que a gente, infelizmente, está acontecendo com todo mundo. Mas está dando mais ou menos para acompanhar? Sim? Eu não escuto, Bárbara. A voz dela chega para vocês, que para quem está ouvindo, faz um positivo aí, por favor. Ninguém está me ouvindo? Eu não consigo ter a visão. Pode continuar, Bárbara. Pode estar um pouquinho baixo, Bárbara. Se puder falar um pouquinho mais alto, acho que fica perfeito. Obrigado. Tá, eu vou tentar trazer um pouquinho mais o meu som para próximo. Vamos lá. Ver se agora melhora um pouco a captação do meu áudio. Então, o Zoom não traz para a gente um recurso muito agradável em relação à imagem aparecer por aqui através da transmissão ao vivo, tá? Então, a doutora Juliana falou que possivelmente, né, na edição incluiria as imagens, mas a gente vai falar sobre os trechos que se trata, né? Eu espero que as pessoas tenham assistido, já que a gente falou que utilizar o filme como base, ele é vencedor de cenas incríveis, né? Então, nós temos duas atuações que são brilhantes, falando assim brevemente sobre o filme, que é a atuação do marido e da esposa, né? Da briga deles, enquanto eles estão tentando entrar num acordo
para a última visita do juiz, né? Então, aquela cena que é sempre super dramática, é uma cena que eles estão numa mesma sala, e apesar das falas, de você perceber que os atores, né, estão tentando evitar um conflito, um confronto, e ficam jogando um para cada cena, né, cada um trocando de lugares dentro daquele ambiente, você percebe a carga de tensão, né, dramática, a carga de tensão, de estresse diante daquela situação toda que foi promovida pelos advogados anteriormente, né? Uma sensação de constrangimento por todas as verdades e as formas que as verdades foram colocadas, né, naquele momento, e isso foi o que trouxe o prêmio para ambos artistas, né? E também o prêmio para o diretor, né? Então, Noah foi a pessoa com quem escreveu, ele o próprio roteirista, né? Então, ele idealizou perfeitamente as cenas, foram cenas que foram feitas com a ideia em todo momento de preservar a respiração e a carga dramática. Então, ele realmente ficou muito concentrado em trazer essa verdade, né? A tensão de um processo de divórcio. Ao contrário, né, do que a gente imagina quando vai ver o filme, quando fala a história de um casamento, a gente vê aquele quadro feliz da família sorrindo, a gente imagina que vai ouvir uma história encantada de um casamento mágico. E na primeira cena a gente vê os dois escrevendo as cartas, a gente realmente acredita que os dois estão falando coisas belíssimas um do outro, né? Ressaltando pontos positivos deles enquanto marido, enquanto pessoa, enquanto profissional, e a gente não imagina que aqueles pequenos 10 minutos do filme é só isso que vai ter da parte boa, né? Porque depois disso é um grande pesar. E isso também reforça para mostrar que nós estamos falando de pessoas, de humanos, né? E que todo divórcio, antes dele chegar, ele foi construído de histórias lindas e carinhosas e cheias de amor, né? E aí, eu não sei, a gente já pode começar perguntando, porque eu estou cheia de dúvidas. Claro, Então, fica a à minha vontade, primeira vamos pergunta vai conhecer. ser para a doutora Janda, né? Posso? Eu vou começar com a doutora Janda falando sobre a questão da mediação, né? Essa carta que eles começam a escrever é tecnicamente para o mediador, né? Eu ali no princípio não entendia bem se era um psicólogo, qual que era a função dele, e foi uma cena exatamente assim, uma cena difícil, né? Porque o mediador estava forçando ela a se posicionar, em ela falar e dar continuidade naquela sessão. E eu quero saber se aqui no Brasil também funciona da forma com que o mediador tratou no filme nos Estados Unidos, ou no Brasil a mediação ela trabalha de uma outra forma, um pouco mais fluida. Pois sim, Bárbara, excelente aí que você traz essa sua percepção. Inclusive, o que nos moveu a fazer esse trabalho é desmistificar, né? Trazer a nossa realidade brasileira da mediação, da atuação dos advogados. Por isso que nós temos aqui os nossos convidados, o doutor Stefano, do Direito Processual Civil. E agora eu faço aqui uma pausa, que a nossa convidada acabou de chegar. Antes, eu peço licença, Bárbara, antes de responder a sua questão. Nós temos aqui a doutora Tânia Andreassa. Doutora Tânia, gratidão por estar aqui conosco. Imagino que tenha enfrentado alguns imprevistos para chegar, mas chegou em tempo, gratidão. Doutora Tânia é advogada, presidente da Comissão de Direito de Família e das Sucessões da nossa querida OAB Santana. Seja bem-vinda, doutora. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Pois sim. Boa tarde a todos. E peço desculpa pelo atraso, né, na participação. Tive uma queda de energia aqui que dificultou o acesso a tempo. Mas acredito que ainda dá para colaborar, né, com o trabalho de todos. Boa tarde. Pois sim, gratidão. Dando prosseguimento aí, Bárbara, então, deixa eu ver se eu compreendi aí a sua fala. Você diz assim, olha, quando eu percebi a cena inicial do filme, eu vi um profissional lá intitulado mediador,
e ele está com o casal e ele diz assim, eu gostaria que vocês lessem o que vocês escreveram, né? E para você parece que chegou com uma situação mesmo assim de uma imposição e você ficou meio sem saber, será que é isso que acontece aqui no Brasil? Será que essa é a postura do mediador, não é? Pois sim. Então, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho como fazer uma comparação sobre como acontece, né, em outros países. Eu não tenho essa propriedade, essa riqueza de informação com base no filme, porque filmes nós sabemos que traz sempre um mix, né, de ficção, realidade, drama, porque é isso que chama a atenção do cinema. Você melhor do que ninguém para dizer isso. Muito bom. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte, essa cena inicial, o mediador, ele está apresentando uma técnica, ele propõe um exercício para o casal, não é verdade? E aí, o que eu percebo na condição de mediadora que sou? Aqui, nós fazemos um trabalho de acolhimento. Para nós, o mais importante, aqui nosso carro-chefe, é a observação, é a escuta ativa, justamente para que nós possamos verificar qual é o momento das pessoas que estão conosco, o momento, né, emocional, esse momento de estranhamento, qual é a situação de cada um. Nós estamos falando de um divórcio. Vejam bem que todos aqui que atuam em mediação ou até na área do direito, nós sabemos que no divórcio, nem sempre os dois estão na mesma página, vamos dizer assim. Sempre um está mais divorciado que o outro, não é? Então, para a mediação, é preciso que façamos essa observação, esse acolhimento. Quando o mediador, ele disse que gostaria que eles lessem o que escreveram um para o outro, né? Que são os pontos positivos, e ele até traz uma fala dizendo assim, eu gosto de começar esse trabalho com positividade, né? Para que sejam trazidas coisas boas que vocês vivenciaram. Ok, aqui também nós pensamos dessa forma. Só que antes de eu entrar no apontamento que eu vou fazer com o link da cena, há uma diferença entre positividade e empatia, não é? Claro que temos que ter uma fala positiva, filtrar o que eles trazem para que nós possamos trazer convergências. Agora, a empatia é de suma importância. É realmente entender como está o outro, né? De que forma que eles estão ali para que comece esse processo. E me parece que ele não teve essa preocupação. Por que eu digo isso? Vamos pegar um link da cena. Ele começa a falar com a Nicole. Nicole, eu gostaria que você lesse o que você escreveu para o Charlie. Ela disse, eu não quero ler em voz alta. Eu não gostei do que eu escrevi, né? E aí ele começa a dizer dessa questão que é preciso que todos, né? Todos leiam, ambos leiam para que funcione o processo. Olha, é preciso, é necessário. Olha aí, a Bárbara traz essa percepção desse posicionamento dele e olha esse link do filme. Ele realmente faz isso. Porque, veja, para quem assistiu o filme, a Nicole, ela nega por 3 vezes a participação, a adesão a esse exercício. Porque o Charlie diz, eu posso ler. Aí ele diz para ela, olha, se você escutar o Charlie lendo, quem sabe você queira ler também. Ela disse, eu não quero ler. Ela está manifestando a vontade dela, não é? Aí, o que acontece? Ele está colocando uma imposição. Para nós, mediadores, nós aqui temos o segmento, o embasamento de várias técnicas, ferramentas e princípios. Nesse momento em que ele quer impor que ela leia, né, ele feriu o princípio da autonomia de vontade. Né? Autonomia, que as pessoas estão ali, será que elas querem fazer aquilo? Será que elas querem dar prosseguimento ao processo? Não é? Num segundo momento, ainda nesta cena, o que acontece? O Charlie, ele diz,
Então eu leio, ok? Né? E aí, ela não quer ouvir o Charlie, ela diz que ela não quer participar. E o Charlie diz o quê? Nós prometemos nos escutar. E o que o mediador faz? Ele diz, é isso mesmo. Ele deu a razão para o Charlie. Nesse momento, o mediador feriu um outro princípio, que é o princípio da imparcialidade. E vejam que a reação da Nicole, ela foi realmente uma reação de uma indisposição. Isso chegou de uma forma que atingiu demais a maneira que eles se posicionaram, porque ela percebeu, acho que eles estão em parceria. Parece que ele quis fazer uma aliança com o Charlie. Isso fere completamente o processo de mediação que nós exercitamos aqui no Brasil. E Nicole, então, de uma forma brusca, né? Ela verbaliza algumas palavras, que aqui não vou trazer, e ela se retira da sala. Então, percebam, nesse início de filme, em menos de 2 minutos, perdeu-se uma grande oportunidade de trabalhar com as questões que poderiam estar sendo trazidas ali pelo casal. Pois sim, Bárbara, respondi sua pergunta, como é isso? Respondeu, porque realmente a primeira cena ela traz uma grande confusão que você não entende nem de verdade qual que é a função desse personagem, né? A gente fica na dúvida se é um terapeuta, se é um assistente social fazendo algum trabalho com os dois. A gente realmente tem dificuldade até de reconhecer que ele é um mediador, né? Exatamente por essa posição que ele toma. E essa é a minha dúvida, se aqui no Brasil também essa tomada era assim tão dramática, né? Se o mediador forçava essa situação assim também, né? E uma outra pergunta que me surge é, por exemplo, dentro do filme, onde você considera que seria o melhor momento para que um mediador entrasse? Né? Qual seria a cena assim, do filme que, se o mediador entrasse, ele poderia ter revertido não o divórcio, mas esse fechamento tão dramático, né? Tão pesado que eles tiveram? Pois sim, pois sim. Eu pego aqui o gancho da sua fala, que você reiterou, e eu faço questão aqui de fazer essa explanação, que você diz na pergunta anterior, assim, que ficou uma dúvida que o mediador parecia um terapeuta ali, né? E você sabe, Bárbara, que é muito interessante essa observação, antes de eu dar sequência aqui na segunda pergunta, porque quando nós atendemos as pessoas, nós ficamos em círculo, né? Para que todos fiquem numa condição de equilíbrio de poder, para que todos possam se entreolharem ali naquele local. Então, da maneira como ele se posicionou ali, realmente traz essa percepção muito rica que você observou. Nossa, parece um psicólogo, um terapeuta? Não entendi, ok? Muito bom, bom ter trazido, realmente. Indo para a sua pergunta sequencial, você diz aqui, em que momento que eu observo no filme que a presença de um mediador faria alguma diferença? Pois sim, percebi sim. Existem 2 cenas. Se nós caminharmos pelo filme, mais ou menos lá na metade, acho que 1 hora e 15 de filme, mais ou menos, né? Há um momento em que ocorre uma reunião entre os advogados e, né, os clientes, que no caso é a Nicole e o Charlie. Muito bom. O que aconteceu nessa reunião? Aconteceu ali uma busca de uma negociação. Mas quem que estava falando naquela reunião? Os advogados. São os representantes legais. E eles estavam, então, representando seus clientes da melhor forma possível. Porque o advogado está lá parcial, com uma conduta parcial, porque ele está ali representando o seu cliente. Ali, a presença de um mediador seria de suma importância, justamente pela imparcialidade, não conhecendo o Charlie, não conhecendo a Nicole, poderia até conhecer os advogados, porque sempre estão conosco, mas ali o mediador daria voz ao casal. Mas voz para quê, Janda? Pois sim,
para que eles pudessem trazer as suas reais necessidades, os seus interesses, para que eles pudessem juntos construírem uma situação de acordo ou não naquele momento ou num próximo momento, mas que eles pudessem caminhar para o que lhes interessava, né? Quanta coisa para ser esclarecida, para ser dita, quantas intenções que não foram descortinadas. Então, o mediador, sim, naquele local, ele então seria um gestor daquela reunião, né? E começaria um processo de mediação, onde eles poderiam, então, ser escutados. E aí o mediador iria observar, catalisar o que nós chamamos de QIS, que é questões, interesses e sentimentos, e ali, então, montar uma agenda de trabalho, empoderá-los para que eles percebam que eles têm condições de resolver suas próprias questões. Afinal, quem vai viver daquele momento para frente? Quem vai honrar ou não o acordo que for feito? São eles. Então, a presença do mediador ali seria de suma importância. Caminhando um pouquinho mais, existe uma cena que eu entendo que foi a cena mais forte desse filme. A que surtiu mais impacto e emoções, né? Que é aquela cena em que Nicole vai até a casa do Charlie para conversar sobre o filho deles, o Harry, que tem 8 anos de idade, não é? E eles começam a conversar, mas eles não estão preparados para conversarem sozinhos. Isso ficou muito claro ali no filme, não é? É o momento do ápice das emoções. Ali houve a libertação de todas as dores, de todos os sentimentos, de palavras que eles queriam dizer, mas não daquela forma. Porque eles estavam esgotados, não é? Então, ali ficou muito claro para o que nós trazemos na mediação, que é uma escalada do conflito de uma forma totalmente destrutiva. Nós até trazemos um termo que dizemos o seguinte: juntos para o abismo. As pessoas começam a se enfrentar, foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Eles não tinham condições de conversar sozinhos, a comunicação estava muito ruidosa, muitas dores ali para serem acolhidas, validadas, muito pedido de reconhecimento, né? Então, o que acontece nesse momento? Eles estão num conflito, né? Eles estão esgotados, eles não estão conseguindo conversar, então aconteceu exatamente o que nós vimos nessa cena, né? Chegaram a um momento em que nós chamamos na comunicação não violenta que as necessidades elas não estavam sendo atendidas de nenhum dos lados, que ele até dá um soco, né, na parede, não é? E depois cai de joelho no chão e eles começam ali a chorar juntos. Que cena, só de lembrar eu fiquei emocionada. Porque quanto que a mediação poderia fazer diferença naquele momento? Nós vemos isso no nosso dia a dia, nos tribunais, a nossa mediação privada. Quando as pessoas chegam ali destruídas, que nós temos técnicas e ferramentas e que nós podemos acolher, conversar, e se não der para tratar ali na reunião conjunta, nós tratamos de forma separada, que nós chamamos essa ferramenta de cálculos. Então, sim, Bárbara, sim, eu falo do fundo do meu coração. Quem aqui me conhece sabe o quanto eu amo fazer mediação, estar mediadora, principalmente na área familiar, seria assim, notoriamente um momento de muita transformação, com certeza. Gratidão por trazer essa oportunidade. Doutora Janda, assim, para a gente fechar até um pouquinho essa temática do mediador, eu queria saber, assim, se a gente pode escolher um mediador ao invés de um advogado, e se, nesse caso, também se pagaria o mediador, ou como funciona essa linha de pagamento? É uma questão que acredito que até os advogados presentes depois eles vão falar sobre, não é? Pois sim. Porque o cliente, né, uma pessoa que está passando por um conflito, a primeira pessoa, o primeiro profissional que ele vai procurar é um advogado. Né? Porque ele fica pensando, ele está numa condição de posição, o que eu quero, né? Quem me mostra se estou certo ou errado, ou o direito que eu tenho, o que eu não tenho, então ele vai buscar um advogado. Muito bom.
Em consulta com o advogado, se for um advogado que tem esse perfil colaborativo, que entende da mediação, ele vai dizer para o cliente, né? Ele vai dizer, olha, eu estou com você, os seus direitos são esses, aqueles, pois sim, e eu percebo que, pelo que você me traz, aí fica a critério do advogado, porque o advogado é o primeiro mediador do cliente, né, que faz essa escuta, ele vai verificar se há a necessidade de remeter a um trabalho de mediação, pois sim. E aí é um combinado para isso, né? Porque não há prejuízo. Um profissional, ele não vai desvalidar o outro nem nas atividades, que são completamente diferentes, são papéis diferentes, assim como a questão dos honorários também. E algumas pessoas dizem o seguinte, nossa, mas pelo amor de Deus, Janda, a pessoa vai pagar um advogado, ainda vai pagar um mediador, não é? Pois sim, aí depende de cada um. Por quê? Porque existem valores, valores em espécie, e o valor que cada um preza, né? Pelo seu tempo, pela sua condição psicológica, pelo desgaste emocional e dos relacionamentos. Tá? Então, às vezes, se você fizer esse cômputo na essa questão... É uma dúvida. Oi, Bárbara. Desculpa. Não, desculpa, era uma dúvida se existe assim um lugar que você acha os mediadores, né? Se é só por intermédio, de repente, do advogado, que vai trazer o mediador para dentro da proposta, ou se tem um lugar que você acha um mediador para tirar uma dúvida. Pois sim, né? Nós temos, assim, mediadores, né, cadastrados pelo Tribunal de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, e as pessoas conseguem encontrar esses mediadores, que são capacitados, treinados pelo site do Tribunal de Justiça. Então, existe lá existe lá um cadastro, né, dos mediadores. E também mediadores privados, que podem ser encontrados de uma forma particular, né, que nós chamamos ad hoc, ou também nas câmaras, né, de mediação e conciliação, são esses locais. E muitos advogados também, se já fizeram trabalhos com mediadores, eles indicam. E os mediadores também atuam, né, nos tribunais, no Centro Judiciário de Solução de Conflito, que existe no pré-processual, que ainda não tem um processo, ok? Que pertence a esse trabalho, é um trabalho do Tribunal de Justiça, e também nos gabinetes de vara de família, né? Eu particularmente atuo em um gabinete. Então, as partes chegam lá com seus respectivos advogados e deparam com o mediador nomeado, escolhido lá pelo juiz que preside a vara, certo? Então, eles vão conhecer naquele momento o mediador. E no Sejusc pré-processual da mesma forma. E de forma privada, então, o procedimento ocorre de maneira diferenciada, porque nós temos aí, então, a indicação, né? A indicação dos profissionais, mas há que se dizer aqui com muita assertividade que o mediador, ele precisa ser aceito pelas duas partes, ou por mais partes, porque nós fazemos mediações com mais de duas pessoas, no mínimo duas, mas podem ter mais pessoas, mas o mediador tem que ser aceito por ambos, com certeza. Respondi sua dúvida? Sim, respondeu, fico muito agradecida, porque realmente foi um buraco que ficou, né? Mesmo a gente concordando que o filme, né, ele tem um lugar que cabe um pouco da fantasia, um pouco dos excessos, mas como a gente está trazendo isso para um esclarecimento, para a gente poder deixar bem claro, né, qual que é a função naquela cena, né? Aquela cena era para trazer um desconforto, mas o profissional mediador, ele trabalha de uma outra forma, inclusive aqui no Brasil, tem uma outra forma de conduzir esse sistema, e isso é muito importante ficar claro. E eu gostaria de aproveitar agora, então, e chamar a doutora Tânia. A gente pode já chamar a doutora Tânia? Sim. Está nos ouvindo? Sim, vamos lá. Tudo bom? Pois sim, vou fechar meu microfone para te dar mais...
Olá, boa tarde, doutora. Tudo bem? Dando um pouquinho dessa sequência no filme, né? E nas histórias, né? De tudo isso. É um filme, na verdade, um filme para advogados, né? A gente chegou a essa conclusão que é o próximo filme que vai estar ali guardadinho para todos os alunos das próximas gerações, porque realmente é um filme muito rico, principalmente no foco da família, né? Eu acho que, assim, a gente parar para olhar e analisar as cenas, caso a caso, a gente vê uma presença muito forte deles como família, né? Como pai, como mãe, individualmente, a criança. No decorrer do filme, você se sensibiliza muito pela perda, né, daquele conjunto, porque era um conjunto muito harmônico. Infelizmente, outras situações não estavam fluindo, né, naquele momento, mas é uma grande perda você olhar um processo tão mal construído como foi, né, o do filme, e saber as consequências do desdobramento disso, né? Então, eu gostaria de estar chamando a doutora Tânia para falar um pouquinho sobre como a gente pode procurar e um advogado, né, ter um respaldo melhor numa situação dessa, né? Perfeito. E aí eu não sei se ela está me ouvindo. Estou te ouvindo, Bárbara. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô, todos estão? Perfeito. Bárbara, eu estou te ouvindo, né? Perfeitamente a todos. Sim, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ansiosíssima, né, para esse acontecimento de hoje. Nós tivemos aí todo um mês de expectativa e trabalho. Fico muito contente com a participação em massa aqui, né, dos colegas, prestigiando o trabalho da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Santana, né, brilhantemente presidida aí pela doutora Janda, por toda a equipe dela, a Daniela. Sou muito grata. Bárbara, primeiramente um prazer, né, conhecê-la virtualmente. E com relação à tua pergunta, né, os seus apontamentos aí já delimitados sobre essa história desse filme. Realmente, eu entendo aí, eu já havia assistido bem antes do convite da doutora Janda para falar sobre o filme. É um filme que realmente instiga os operadores do direito, principalmente os iniciantes na carreira, que venham atuar sobre o direito de família, realmente olhar com um olhar técnico, um olhar clínico sobre esse filme. Por que eu falo isso? O filme, ele traz várias situações, não só na questão conjugal, né, no desgaste ali do conjugal, e é um filme que eu até estenderia aí para uma análise até de consultórios, né, de psiquiatria, psicologia, terapia de família, mas com relação à advocacia. Nós temos, num ponto de vista jurídico, fatos que poderiam ter sido evitados. Uma situação litigiosa que, no primeiro momento, não teria necessidade de ser. Na análise inicial do filme, nos primeiros momentos, eles procuraram, já iniciou ali, né, com a participação do mediador, né, o filme deu início ali à história, onde ali foram trazidos, eles já estavam ali com a ideia formada, tanto um quanto o outro, sobre o divórcio, né? Então, Nicole já estava ali com a sua relação das qualidades que tinha sobre Charles e Charles sobre Nicole. Só que naquele instante, nenhum dos dois quiseram se ouvir, né? Principalmente Nicole, ela não quis ouvir nada, ela já escreveu o que tinha que falar. Começou ali os primeiros problemas de desencontros, a oportunidade de um diálogo, ela foi prejudicada já no nascedouro dessa situação. Adiante disso, cada qual, né, teve aí a contratação do seu advogado, né? Eu vou pelo ponto aí do Charles, que é o que mais me chamou o impacto, em dois tipos de profissionais que o Charles foi submetido. O advogado, que no primeiro momento de um escritório, onde ele era totalmente litigioso, ele tinha um perfil, né, a assessoria jurídica litigiosa, ela já estava ali premeditando situações já de divisão de patrimônio, de contra-ataque, ele nem sequer teve a cautela de ouvir o cliente, né? O advogado ali estava preocupado nos honorários, no êxito da causa e numa briga judicial. Por quê? Ele soube que quem seria advogada dele seria uma advogada já experiente. Então, o advogado ele já enfrentou aí a técnica e jogou com tudo, sem respeitar o que o cliente vinha lhe trazer. Quais são os sentimentos do cliente, o que ele apresentou nas dificuldades necessárias dele, inicial.
Para piorar a situação, dava-se a entender que se tratava de uma assessoria totalmente capitalista, onde os honorários eles tinham mais peso e mais importância do que realmente o caso do cliente, né? Então, já impactou ele ali com o valor dos honorários, o que ele teria que gastar. Ele saiu de lá aterrorizado, assustado e ainda refutando a não ir uma forma litigiosa. Concomitantemente, teve aí a participação da advogada de Nicole, né, que foi uma advogada bem persuasiva, bem assim, já contra-ataque, que ela fez ali de solícitas, oferecendo cafés, chás, né, todo aquela preparatória, se expôs como se fosse amiga, entre aspas, porém, o intuito dela era ir com tudo mesmo e deixar bem claro, nós vamos tirar tudo dele, todos os dinheiro, todos os rendimentos futuros que ele vier. Então, no meu ponto de vista, nesses primeiros momentos, nós tivemos 2 experiências tristes com a advocacia. E o intuito desse trabalho de hoje, Bárbara, no que eu entendi, né, e foi muito bem colocado pela comissão de mediação, porque nós temos que destruir essa visão do advogado capitalista, do advogado litigioso, do advogado que simplesmente não vê o cliente, vê a causa, né, vê o processo. Antes do processo, nós temos pessoas. Nós temos que ter esse feeling, essa preocupação que nós estamos trabalhando com seres humanos. E por isso teremos que ter esse olhar primeiro. Qual é a vontade do cliente? Primeira pergunta, o que o cliente quer? Qual que é o seu anseio em buscar o seu serviço? O que ele espera de você como profissional do direito? Ele espera já ir para uma briga ou ele espera, de repente, uma tentativa de um acordo? Né? Então, essas perguntas, no meu ponto de vista, não foram previamente analisadas ali para quem estava advogando para ambas as partes. Então, tanto os advogados, tanto o advogado do Charles quanto de Nicole, eles tinham a ansiedade de realmente ir para a briga, para o conflito. É o primeiro ponto, né? Não sei se eu te respondi essa situação, né? E o que mais me preocupou, o que mais me chamou a atenção, que tudo que foi feito prejudicou o bem maior que o casal tinha, que é o filho, né? Tanto no quesito da visita, que depois, eu não sei se a pergunta vai, né, prosseguir, nós temos a questão aí da regulamentação da visita, né, da saída do pai, ficou como se fosse uma obrigatoriedade, a criança até se assustava, né? Era aquela questão, tá dormindo, mas é meu dia, né? Como tem a forma também aí do pai ser prejudicado no seu ganho, porque automaticamente ia ter que gastar com os honorários, com a partilha, sendo que isso poderia ser a garantia da faculdade do filho, né, dos estudos do filho. Então, foi um procedimento desastroso, no sentido que o principal bem que nós temos ali, que são seres humanos, não foram respeitados. Automaticamente, não houve possibilidade de mediação, não houve possibilidade de acordo, de uma partilha de uma forma respeitar os seus direitos, né? E assim, uma criança ficou na divisão, né, desse conflito, né, com o sofrimento, ora com o pai, ora com a mãe, confuso, e o pai se desdobrando para ver o filho, uma situação realmente bem complicada. Doutora, a gente observando do ponto que ambos, né, estavam já desgastados com a relação, né, e que aparentemente eles já tinham meio que decidido em algum momento da vida se divorciar, mesmo que para um estava mais presente do que o outro, isso já estava de uma certa forma decidido. Mas eu tinha muitas expectativas, né? Tinha muita emoção, tanto em um quanto no outro. E isso é inevitável, a gente chegar nessa situação diante de um advogado. Como que a gente faz para escolher bem um advogado, né? Como que a gente faz para não passar por uma situação como essa? Porque, na verdade, a Nicole, quando ela foi procurar... Primeiro que ela não estava procurando um advogado, né? O interesse deles, em nenhum momento, era se separar dessa forma. Eles só queriam que isso desse sequência e finalizasse, né? Foi uma sugestão de uma amiga dela que veio e trouxe essa advogada para que a coisa, então, se desenrolasse. E, a partir desse encontro, a advogada, ela tomou voz, né? Ela tomou parte do processo todo. De uma forma muito carinhosa, muito presente, ela tomou a frente disso, né?
E ela decidiu quais eram as vontades e quais eram as melhores formas de seguir com esse divórcio. Como que a gente pode não cair numa situação dessa, né? Já que a gente está tão vulnerável e tão precisando de uma solução? Quais são as dicas antes de entrar de cabeça num processo desse? Perfeito. Primeiramente, para quem tem um problema, né, está vivenciando, porque um divórcio, como bem colocou, ele não nasceu de um momento imediato, né? Os casais não acordaram, vou divorciar. Já são sinais, já existem os sinais pré-existentes de um desgaste no relacionamento. No caso ali, foi uma traição que gerou uma mágoa, que gerou um sentimento negativo, né, da Nicole. Foram situações que vêm sendo causadas ao longo de um tempo. Quando essa pessoa, o casal, ele está com essa ideia, né, formada, ou ainda em dúvidas, e vai procurar para uma assessoria jurídica, a primeira orientação que eu passo, procure por um especialista da área que você está contratando. Se for um advogado no direito de família, é uma situação que envolve direito de família, procure um profissional especializado. Assim como, né, se for em outra área do direito, nós temos especialidades no direito do trabalho, direito tributário e assim sucessivamente. Por que isso é a importância? Todos os advogados saímos da universidade, somos formados, né, estudamos um pouquinho de cada coisa. Quando procuramos uma especialidade, nós vamos empenhar ao máximo para estarmos atenados, atentos a realmente como trabalhar aquele processo específico, aquela área do direito. O direito de família, ele é uma área que exige muito mais do advogado, tanto do conhecimento técnico, né, do processo em si, do trâmite judicial, mas, além disso, uma análise realmente do perfil, uma psicologia jurídica, como eu, né, tive uma das disciplinas na faculdade onde me formei. Existia psicologia jurídica para você, primeiramente, fazer uma leitura sobre o seu cliente. Então, o cliente, quando vai procurar por um especialista, ele tem primeira preocupação, é especialista em direito de família? Tem experiência nessa área? Perfeito. Então, eu vou ter um profissional que já atua nessa área. Ele tem a opção, sim, de consultar com um profissional, consultar com outro advogado e ali fazer a sua escolha, né? Não é uma obrigatoriedade eu fazer uma consulta e já querer aquela contratação. É uma troca de confiança. O profissional de direito, ele tem que ter essa postura, primeiramente, de avaliar. O casal está maduro para o divórcio? É isso mesmo? É irreversível essa decisão? Né? Para quem que eu estou advogando? Como eu já disse aqui anteriormente, para quem já me assistiu, existe, primeiramente, quem me procurou, está vindo no meu escritório, o casal? Se é o casal, eu tenho que estar com uma postura imparcial. Eu tenho que ter ali uma postura de nem advogar para o marido e nem para a mulher. Esclarecer os direitos e deveres de ambos, ter deles realmente essa opinião, o que vocês realmente querem, qual que é o desejo de vocês, por que vocês chegaram a essa decisão do divórcio? E aí traçar um atendimento personalizado para aquele casal. Se muitas vezes nos procura um cliente, um ex-cliente, é só um lado, né? Somente a mulher ou só o marido, esclarecer, ele já tem advogado constituído, né? Seria interessante conversar, né, com o advogado dele, ver quais são as condições, o que realmente ele pretende a respeito. Por que isso? Porque nesse primeiro momento o advogado está fazendo um estudo da situação, se dá para ser convertido para uma mediação e aí indicar o profissional, né, as oficinas apropriadas, ou uma terapia com um psicólogo. Às vezes o casal eles não está com a formação ainda pré-definida. Como bem foi colocado, o casal mostrou ao longo do filme, por mais que havia já um desgaste na relação, mas existiam sentimentos, eles ainda tinham sentimento pelo outro. E situação essa que poderia sim ter a intervenção de um psicólogo, um terapeuta familiar, para que pudesse amadurecer a ideia do casal, se realmente era essa a necessidade. Mas indo pela questão jurídica, existia ali também claramente, no meu ponto de vista, a possibilidade de um bom acordo, uma com o advogado e outra com o outro. Quando eu coloco a situação, existem duas situações do divórcio: divórcio consensual e litigioso. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos essas duas formas de conduzir um divórcio, na sua forma
consensual, quando ambos, né, o casal tem essa ideia já formada, a decisão tomada e pronto, queremos o divórcio. Perfeito. Vou estar advogando para os dois ou somente para um? Se vai ser para os dois, eu preciso ser realmente imparcial. Na balança vai vir os deveres e direitos iguais de cada um, determinando, olha, vamos negociar, sentem os dois aqui, de uma forma madura, né? Aqui estão os direitos de Nicole, aqui estariam os direitos de Charles, e aqui estão os direitos do seu filho, né? Do filho de vocês. Quais são os deveres de vocês pais para com os filhos? Porque está rompendo o relacionamento conjugal, mas o que advém desse relacionamento, que é o fruto, que é o filho, isso não vai se romper com o divórcio. Então, a criança ela também tem que ser preservada. Ali a gente tem uma situação muito agravante. Um filho, que tem que ser o ponto de vista do profissional do direito, é o ponto de vista de maior proteção, quando se envolve uma criança, um menor, ou mesmo que seja maior, mas seja um deficiente, que está ali na ruptura daquele relacionamento, que vai deixar consequências. Um divórcio não é tão simples quanto se parece, porque ele vai deixar sequelas para uma vida toda, né? Principalmente para uma criança menor que não tem entendimento por que os pais chegaram àquela decisão. Né? O pai não gosta mais de mim, por isso está indo embora. Né? O que eu fiz? Né? Vai assumir para ele uma culpa, de repente, por ter a ausência do pai ou a briga entre o pai e a mãe, porque ele sofre, né? Com esse relacionamento. Pois não? Bárbara, desculpa. Está me ouvindo? Eu tenho uma outra dúvida em relação a como os advogados conduziram a conversa na frente do juiz, né? Então, assim, eles ocuparam realmente a frente, tanto o advogado dela, quanto a advogada dela, quanto o advogado dele, e em algum determinado momento parece muito que é uma disputa de poderes de advogados, e eles abrem situações pessoais que mais para frente, isso vai, né, do decorrer do filme, que é a cena sequencial deles, que é a cena que eles estão na casa, o constrangimento, né? Porque, assim, se ali tivesse se solucionado tudo, eles colocaram ali que ela bebe, que o outro trai, que ela olhou os e-mails, e ali para criar uma situação, né, maior de conflito, aonde poderia ser levado de uma outra forma, né? Se ali tivesse fechado ou não, como que essas pessoas que têm uma criança, que vão se ver, né, ainda que a solução ali naquele momento, o interesse maior era só o divórcio, como que vai essas pessoas, a partir da finalização desse processo, vão viver, né? Então, também é uma dúvida que me traz muita reflexão sobre como que a gente... Porque, assim, se a situação já está difícil, estando casado, se a gente passar por um divórcio onde essas coisas que já não estavam sendo observadas dentro do casamento vão ser expostas de uma forma muito ruim, né, na frente do juiz, e ainda por um porta-voz, como que a gente vai tratar a criança depois, né? Como que fica essa relação? Essa relação é assim? Ou a gente tira disso um exemplo, uma chance de refletir tanto como cliente como profissional? Aí é uma pegadinha da vida, poxa, a gente tem que parar e analisar como que a gente está conduzindo as coisas. O que você traz para a gente como reflexão? Pois sim. O que acontece? Realmente é uma colocação, né, muito importante, porque até melhor falando depois do meu colega, que vai participar, né, o doutor Stefano, é um processualista civil, é uma questão do processo ali, a audiência. Quer dizer... Alô? Acho que tem uma interferência aqui, peraí, acho que a dona... Tem uma interferência de um áudio aqui. Desculpa. Então, numa sala de audiência, eu costumo dizer o seguinte, processo de divórcio, processo de família, nunca você, como advogado, deve ir para essa audiência achando que é só uma mera conciliação. Você tem que estar preparada para tudo, né? Tanto para a inversão automática, é comum acontecer isso nos tribunais, o advogado e o seu cliente está preparado para uma audiência preliminar, que a gente chama de audiência de conciliação, onde é possível sair dali um bom acordo,
e em questão de segundos, inverter isso para uma instrução de julgamento, uma forma litigiosa, onde vão vir provas, testemunha, argumentação e a participação ali do juiz, do promotor e assim por diante. Então, eu costumo dizer, o advogado de família, por isso a importância da especialização, ele já está com isso nos seus estudos, no seu conhecimento do dia a dia. Ele já vai para qualquer tipo de audiência de família preparado para todas as informações. Só que na questão ali, volto a dizer a importância do advogado respeitar a imagem do seu cliente. Ambos os clientes foram duramente expostos pelos seus constituídos, né? Eles foram realmente em uma situação vexatória, tanto ela quanto ele, da sua imagem perante não só o casal, que eram informações íntimas de cada um deles, e foram externada isso para o juiz, para quem estava presente. Então, ali em momento nenhum foi respeitado a imagem dos seus clientes. Então, os advogados, na ânsia de litigiarem, né, no conflito ali, mostrar quem mais detinha ali poder, informações sobre o outro, atacaram sem conversar com o cliente, respeitar a imagem dele. O que acontece na vida real, muitas vezes acontece isso. Nós deparamos com profissionais que não estão ali preocupados no que é melhor para o casal ou para aquele bem maior que é a criança quando há uma criança, né? Para que se faça o menos estrago possível ali, a ruptura daquele relacionamento. Às vezes o advogado, ele está tão assim, na ânsia de realmente ganhar a demanda e mostrar que o teu cliente tem mais razão, que ele vai atacando tudo, sem ponderar, né? Eu acho assim, tudo numa audiência pode acontecer, o controle da audiência cabe a quem preside, muitas vezes se ela é feita pelo juiz de direito, quando não conciliador, né? E o Ministério Público, eles têm sim essa questão de intervir. Olha, o advogado também da parte contrária, quando percebe que a outra parte está ferindo os direitos do seu cliente, ferindo a imagem do seu cliente, causando um constrangimento indevido, ele pode intervir. Pela ordem de excelência, o meu colega está extrapolando a questão da causa aqui do litígio, né, do que nós vamos resolver no dia de hoje. Então, ele tem sim como frear essa exposição desnecessária para aquela situação. Né? Não seria ali a necessidade de abrir o leque para expor intimidades do casal. Tem que ter esse feeling, tem que ter realmente essa cautela. Na vida real, infelizmente, acontece. Né? A minha trajetória, né, como profissional de direito iniciou realmente presenciando audiências de família. Eu fui assistente de defensoria pública no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por um certo tempo, e lá foi o meu nascedouro, foi o meu berço para ver o que eu queria fazer como advogado e o que eu não queria fazer como advogado. E a minha preocupação era triste de ver, muitas vezes, o que acontecia, a situação inversa. Não eram os advogados que se desrespeitavam e nem atacavam o cliente um do outro. Os próprios clientes faziam isso. Eles transformam ali uma sala de audiência como se fosse uma rinha, um campo ali realmente de guerra, onde o casal está preparado para atacar o outro o tempo inteiro. Tá? São mágoas, são sentimentos que vão jogar naquela sala de audiência. Então, a condução de uma audiência, a preparação da audiência exige muito de todas as partes que estão ali envolvidas, tanto do juiz, né, que está presidindo a audiência, do Ministério Público, por intervir pelos direitos ali de um menor, né, que vai estar ali como controlador desse direito, e pelos advogados que compõem cada polo. Só que qual é o dever também do advogado? Preparar o seu cliente previamente. Olha, nós estamos indo para uma audiência assim, nessa audiência pode acontecer dessa forma. Vamos ver qual que é o seu interesse. O seu interesse é esse. O direito do outro é isso. O que você propõe como acordo? Qual que vai ser a minha alçada para poder negociar em seu nome, para te representar? Né? Já prevenir o cliente de tudo que pode acontecer. E na sequência falar, olha, se a situação for para um litígio, pode acontecer, mas esteja preparado, eu vou estar ali para proteger os seus direitos, para que isso não ocorra. Se você não se sentir bem, você pode pedir para interromper, nós vamos conversar. Então, deixar o cliente realmente seguro que a situação vai ser conduzida, vai tentar ser da melhor forma, mas caso não haja, caso em algum momento a parte contrária faça de uma outra forma, certo? Que a gente não tem o controle de tudo que acontece na sala de audiência, vai ser conduzida assim, assim, assim. Então, o cliente já entra com uma segurança que ele está bem preparado, né, protegido, ele está com o advogado dele, então eles não se sente sozinho, né? Mas
tentar passar de uma forma mais natural, mais tranquila, porque as pessoas vão tirando dela aquela ansiedade, aquele nervosismo para o momento da audiência. Obrigada, doutora. Gratidão pelas suas palavras. Realmente, assim, para a gente é muito importante, para mim, né, que tô desse lado, saber até onde, né, que a gente está vivendo aquela ficção, né, e que até que horas a gente pode ter aquela mesma situação na nossa vida refletida, né? E é muito bom saber que tem esse amparo, que existe profissionais. Parte disso é uma ficção, né? A questão de trazer um pouco desse desconforto é uma obstacle, mas que a gente tem formas e mecanismos disso acontecer na vida real de uma outra forma e ter outros resultados bem diferentes. Eu gostaria de aproveitar para chamar o Dr. Stefano, né? Se ele puder, eu não sei se ele está me ouvindo, se está tudo certo aí, para que o Dr. Stefano falasse um pouco sobre quem ele é, para que eu pudesse, então, começar as perguntas. Só uma parte ainda, Bárbara. Obrigada por todo mundo que está aqui, viu? A gente já está indo para a última exposição, ela vai fazer as perguntas para o último advogado, depois a gente vai abrir para perguntas, para quem quiser ir estar acompanhando. Parabéns para todo mundo que está aqui. O tempo está curtinho, eu estou lá comunicando vocês o tempo que falta. Combinado? Combinado. Pois não, Bárbara. Estou ouvindo. Doutor Stefano, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você atua, né? E para que eu pudesse dar sequência nas perguntas. Tá, muito obrigado. Eu sou formado há mais de 20 anos, né? E sou especialista em direito de família também, e processualista. Então, na OAB Santana, eu estou lá à frente da Comissão de Processo Civil junto com meus colegas. E também eu tenho o meu lazer, que eu sou também presidente da Comissão dos Advogados Motociclistas. A gente tem que ter um equilíbrio na vida e ter um pouquinho de lazer. Mas antes de mais nada, eu tenho que agradecer a doutora Jana pelo convite, a pessoal de qual eu saúdo todos os membros da comissão que fazem um trabalho brilhante. Muito obrigado, doutora Jana. Então, continuando, pegando um gancho um pouco, eu acho que o advogado, não contrariando a doutora Tânia, muito pelo contrário, a gente tem que reunir várias informações. O advogado, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser administrador, ele faz marketing, ele faz tudo. E quando a pessoa chega no escritório, a primeira coisa que eu marco o meu horário, eu faço a minha agenda. Porque quando um cliente chega no escritório, ele não está indo numa pastelaria para comer um pastel rápido. Ele tem que ser acolhido, ele tem que sentar, ser ouvido, e eu tenho que conversar com ele pacientemente para saber toda a angústia dele, tudo que ele precisa e tudo que eu posso oferecer para ele. Eu, com base no direito, né? A gente é um país mágico, a gente tem uma lei para seguir aqui no Brasil, a gente tem que seguir. Bárbara? Oi? Desculpa, perdi o áudio. Pode prosseguir. Então, aproveitando, então, esse ganchinho aí sobre os processos, né? Duas questões que me chamaram muita atenção. Uma delas é que ela mesma levou a intimação para o próprio marido, né? Então, aqui no Brasil também a gente pode ter esse recurso da gente ir e levar a intimação para a pessoa, ou essa é uma parte ficção? Bárbara, antes disso eu tenho que falar um pouquinho do filme, se me permite, vou falar bem brevemente. Esse filme, para mim, é um exemplo negativo de comunicação. Ali tem todos os exemplos da má comunicação. Desde do relacionamento, a gente vê que a Nicole ela não se via, porque talvez ela também não se expressasse. E aí ela foi criando uma mágoa nela, por isso que ela não quis, naquele momento de conciliação, ouvir, ela não estava preparada, né? Então, ali já tem uma mágoa dela, também pelo marido ter traído, e ela não tinha condições naquele momento, né, de ouvir. Uma mágoa, porque ela era uma parte do filme, ela diz isso, né? Eu não sou vista. Ela usa essa expressão pelo marido, né? Mas o que é interessante é que eles mostram lá que se amam, que amam o filho, e logo no começo do filme, quando passa lá para essa parte daquele mediador, ele fala assim,
vamos procurar um outro mediador. E ela também se negou. E ele falou assim, olha, eu não quero discutir sobre bens. E ela respondeu, também não. Então, estava tão claro para eles que teria que ser amigável, conversado, e com viés da vida, não foi porque ela recebeu indicação numa advogada reconhecida lá em Los Angeles, que a gente passa o escritório dela, e muito combativa. E quando ele chegou no outro advogado, que era o Bert, quando ele viu que era uma advogada combativa, ele falou, aqui o negócio vai ser duro. E ali faltou uma capacidade de comunicação dele para falar assim, olha, vamos sentar, vamos conversar, olha, sua ex-mulher, sua mulher ainda tem uma advogada muito combativa, eu tenho que te passar as estratégias, o que é possível e quando vai custar. A maneira que ele falou foi técnica, processual, mas não foi pessoal, não teve acolhimento. Olha, vai acontecer dessa forma, mas tem a maneira de falar, o tempo de falar, né? Ouvir a pessoa primeiro, então tem que falar. Tanto é que ele procurou outro advogado, que esqueci o nome, que era o advogado mais senhor, e ele viu que ele não estava em condições de enfrentar a advogada lá contratada pela Nicole. E ele voltou para o mesmo advogado que era combativo. Então, ele foi uma necessidade de equilíbrio de forças. Né? As pessoas falam de empoderamento, né? Um equilíbrio de forças. Então, isso se decorreu por todo exemplo de má comunicação. Aqui no Brasil, respondendo... Desculpa, doutor. Aproveitando como você entrou num contexto do filme, que eu achei muito importante, que aí é uma análise que a gente não tinha feito anteriormente, nem falando com os outros advogados. Mas, realmente, nessa parte, falando da filmografia, nós temos dois personagens que já tinham problemas de comunicação desde sempre, né? Porque eles relatam isso desde o período que eles namoraram, aonde as vontades e os desejos de cada um não era exatamente bem exposto e nem bem falado. Então, isso resultou para um final de um filme aonde a sequência disso é de uma falta de comunicação. Então, se não fosse a temática, não fosse o divórcio, a gente veria isso acontecer ao longo do filme, porque eles são duas pessoas que não se ouviam e não se posicionavam. Então, ao mesmo tempo, escolheram dois profissionais, que são dois advogados, né, nesse caso, que tomaram a voz por eles, né? Então, aí a gente também tem um outro processo que tem que ser analisado, que são as personalidades. Às vezes a gente está lidando com uma questão de um processo, mas, na verdade, a pessoa ela não tem voz ativa e ela precisa que alguém fale por ela os desejos dela, e aí é as consequências que a gente assistiu, né? Exato, Bárbara. E aí eu fico muito à vontade de ter a doutora Tânia aqui participando, pela ética e pelo profissionalismo dela. Assim, o advogado tem que ser muito ético, né? Então, você não consegue, voltando antes de responder, assim, quando você pega uma ação de divórcio e tem um menor, você está carregando um processo para a vida. Porque vai ter sempre uma questão de visitas, você tem uma questão de alimentos, que ele pode variar no decorrer do tempo, por necessidade do menor, ou por capacidade financeira dos pais, né? Então, é um processo que tem que ser muito bem conduzido, porque senão você não minimiza o problema, você agrava o problema. Aí esse problema vai ser da vida. E, Bárbara, você falou um negócio bacana dos excessos, né? E os excessos causam desconforto emocional, principalmente para os advogados também. Os advogados também, quando não estão bem preparados, entram num problema, uma escalada de conflito, que não é dele, e ele também tem um desgaste emocional, como aquela cena lá em frente ao tribunal que você mencionou. Ali é óbvio que tem um desgaste, né? Dos profissionais também. Mas, respondendo diretamente, aqui no Brasil não tem essa situação de fazer a entrega da citação na intimação pessoalmente, que é feito pelo oficial de justiça ou pelos correios. Tá? Certo. E sobre também as regras, que assim, os Estados Unidos têm regras diferentes, né, em relação a cada estado. Aqui também tem diferenças de estado, então assim, se eu mudar para outro estado, as regras de divórcio lá é diferente, as regras de tutela familiar, de repente,
não sei, guarda de filhos é diferente em cada estado? Ou o Brasil inteiro tem o mesmo código? Muito bem, Bárbara, obrigado pela pergunta. Nos Estados Unidos, realmente é uma federação de fato, né? O nosso só está no nosso nome, né? Nós somos República Federativa do Brasil, mas não somos uma federação real, né? Aqui existe o Código de Processo Civil, que é uma lei federal, então ela se aplica a todo o território nacional, tá? Aqui é a mesma regra para o Brasil inteiro. E aí você tinha feito mais uma outra pergunta sobre os menores, sobre o local? Sobre o local, se mudasse de estado, isso teria alguma diferença em relação à guarda dos filhos? Tá. Eu vou voltar um pouquinho no filme, que é importante para te responder isso. Aqui no Brasil, nós temos um regramento diferente, onde na evolução do direito, antigamente se discutia a culpa do casal, quem tinha a culpa, que isso influenciava em pensão, influenciava também nos alimentos, né? Que a mulher recebia à época. Hoje, os juízes entenderam, já faz uns 10 anos para cá, que quando você chega no divórcio, na separação, imagina-se um iceberg, que você só recebe a ponta da informação quando está a maior base do fundo do mar. Então, os juízes entenderam, a jurisprudência nacional entendeu assim, olha, nós não temos condição de avaliar quem tem culpa. Então, aquela disputa no tribunal americano, lá, quem tinha feito tal coisa, quem tinha violado correspondência, aqui eles não querem saber. Aqui eles querem resolver o problema e tiver um menor, que também tem a figura do Ministério Público que participa para assegurar os direitos menores. Então, também tem uma diferença brutal entre o sistema deles e o nosso sistema. Aqui, a regra de homicídio é sempre vista em prol do menor, o benefício do menor. Então, se tiver filho menor, o foro vai ser do domicílio do guardião, seja ele se estiver com a mãe ou seja com o pai. Então, vai obedecer ao domicílio onde está o guardião, né? Então, em São Paulo, por exemplo, nós temos, acho que mais de 10 fóruns regionais, Santana, Santa Amaro, e por aí vai, né? Então, vai ver aquela região onde está o menor morando, residindo com o guardião, e vai ser aquele foro. E se estiverem ainda não separados, não tiverem separados da casa, vai ser o domicílio onde eles estão morando. Ou, sem filhos, domicílio do casal, tá? Aqui no Brasil também a gente tem uma figura que não foi mencionada, que o divórcio também ele pode ser feito diretamente no cartório, se não tiver a mulher grávida e se o filho não for incapaz, tá? Essa incapacidade, a gente está falando de idade. Então, também pode procurar um advogado que saiba bem conduzir e que possa levar isso para o cartório para uma solução rápida e sem desgaste, e mais econômica também. Então, no Brasil, a gente tem esse regramento aqui específico também. Não sei se existe em outros países, mas nós temos aqui essa facilidade. No caso, só quando não tem filhos menores ou alguém não tem condições. Exato. Aí pode se dirigir ao cartório com a assistência do advogado, né? Que o advogado vai ter que assinar também o documento, e isso é feito lá muito rapidamente. Uma outra coisa que a gente também observou durante o filme é que cada um foi constituir um advogado. E aí, durante um processo, durante o filme, o Charlie, ele começa a ir de escritório em escritório, porque ela visitou um escritório, né? E aí, a partir dessa visita, ele já não serve mais para poder ser advogado dele. Isso também acontece no Brasil? Se eu conhecer um advogado e conversar com ele, meu marido não pode optar por esse advogado? Aí vamos voltar... Só porque eu fiz uma pesquisa, uma consulta? Aí vamos voltar um pouquinho, né? Você vê que a advogada que a Nicole contratou, ela se armou de tudo quanto era possível para prejudicar o Charles, para tirar vantagem. Tanto é que no finalzinho do filme,
quando está quase tudo resolvido, ela fala, a Nicole fala para o advogado, está tudo igual? Não, na última hora eu mudei a guarda, você tem mais tempo de guarda do que ele. Ela fala assim, pô, mas eu pedi isso. Então, assim, todo exemplo negativo de advogados e de tudo, né? E qual era a pergunta mesmo? Eu queria falar isso, mas esqueci. Não, era para saber se essa questão dela visitar os advogados, né? Tudo bem que foi realmente para prejudicá-lo. Se aqui no Brasil também esse sistema funciona igual. Se eu conhecer vários advogados, todos os advogados que eu for, ele não pode optar nenhum deles. O que ela fez? Ela procurou, ela se consultou naquele escritório. E aquele escritório fica impedido de advogar para outra parte, entendendo que é assim a legislação lá. Aqui nós não temos esse problema, a gente tem uma questão ética. Eu ouvi uma parte e eu não posso advogar porque eu já colhi informações sobre esse relacionamento e eu posso ter uma vantagem disso. O que é mais conveniente, mais ético, você indicar um outro colega. Olha, eu não posso te atender, indica um outro colega. Eu não sei se todos procedem assim, mas eu, dessa forma, eu faço. E eu acho que assim é mais ético. Certo. Mas E a uma lei outra dúvida. A lei não tem esse impedimento, tá? Mais uma dúvida sobre, aproveitando aqui, falando rapidinho, o filme que nós estamos tratando é a história de um casamento, que fala sobre todo esse processo de divórcio, né? Um divórcio que foi bastante difícil. E tem um momento assim que foi bastante difícil também, durante o filme, quando os advogados começam a falar sobre os honorários, né? Que até os prêmios que tinham acabado de receber, estava sendo colocado ali para pagamento daquele processo. Aqui no Brasil também é um processo tão caro, a ponto, né? O Charlie fala isso num desabafo no meio da discussão, falando que o filho não vai poder mais ir para a faculdade, né? Que acabou a poupança da faculdade. É algo assim tão dramático a gente fazer o divórcio no Brasil? A gente perde um rim? Eu acho que todo advogado tem seu valor, né? De acordo com o seu know-how, com o seu conhecimento, e o advogado é livre para estipular seus honorários, né? O que é feito? O OAB tem uma tabela mínima, é o valor mínimo sugerido. Eu me nego a trabalhar pelo valor mínimo. Eu posso fazer de forma gratuita, mas pelo valor mínimo não, tá? Também se leva assim, em consideração se esse processo vai ser consensual ou não, né? Que às vezes vai ser litigioso, vai demandar mais tempo, né? E também o patrimônio envolvido, tá? Então, quanto maior o patrimônio, também você tem um custo maior, né? Mas sempre que o processo é feito de forma consensual, sempre é mais barato. Eu tenho um caso recente, vou comentar rapidinho para a gente explicar como que é o advogado ético. O marido suspeitou que a mulher estava traindo e colocou um dispositivo no carro e aí percebeu que a mulher estava no motel. O pai me ligou porque ele não estava em condições. Primeira coisa que eu falei, por favor, acolha seu filho e não deixe ir ao encontro desse local. Que poderia acontecer qualquer tipo de tragédia. Ele depois passou uns dias, ele me procurou e eu falei meus honorários. Eu falei, os meus honorários, se a sua mulher concordar, ela vai ser também atendida por mim. E tem um filho menor. Então, assim, os honorários é muito particular de cada advogado. E eu fico pensando, sempre que eu falei antes, quando eu pego um caso de divórcio, eu tenho que saber que não é um processo de acidente de carro, e depois que a parte que deu causa pagou, não tem mais um convívio. Ali vai ter um convívio necessário, porque tem um filho menor. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Essa é a minha questão. Então, eu tratei dessa maneira, e esse processo eu já estou segurando 2 meses. Porque no primeiro momento, a primeira conversa, é a pessoa nervosa, depois ela vai ficando mais calma, aí ela consegue ouvir melhor, entender o que você está passando e qual a consequência do processo. No finalzinho, no começo da semana, ele me passou o telefone da esposa, eu liguei para ela, não tem uma reunião. Se ela aceitar que eu atenda, né, eu vou fazer e o custo é menor, com menos tempo, com menos gasto, e o custo é menor. Mas os honorários é individual de cada advogado.
E tem os impostos também, né? A gente não pode pensar só no gasto com o advogado, né? Se tem imóveis, você tem que passar, tem um imposto que o município de São Paulo cobra, você tem taxas com o processo, então também tem os custos com o Estado, tá? E o patrimônio também vai envolver nisso. Mas a gente também tem uma opção aqui de uma assistência gratuita. Você falou uma coisa mais ou menos sobre isso. Então, nós temos essa opção, assim, se eu não tiver recursos, eu tenho como conseguir isso pelo Estado. Sim, tem a figura da gratuidade da justiça, né? Isso é feito uma carta de hipossuficiência, uma declaração de hipossuficiência que é juntada no processo. Os juízes depois pedem uma comprovação de que realmente você está dizendo a verdade, né? Às vezes pede um imposto de renda, pede alguma outra coisa, e aí o advogado também tem que fazer uma pergunta difícil, quando faz essa pergunta que você me fez, Bárbara. Você realmente não tem recursos? Porque eu vou assinar a petição, e eu tenho o hábito que o meu cliente assina junto comigo a petição para ele ler, ter certeza do que eu escrevi. E lá está meu nome também em jogo. Então, se eu não orientar, olha, a prova pode ser exigida, e você pode ser já entendido como uma pessoa mal intencionada. E existe até a possibilidade das custas processuais aumentar por 10 vezes pela mentira. Então, assim, o cliente tem que ser esclarecido de todas as consequências. Mas, sim, existe a possibilidade da gratuidade da justiça. E falando em custos, tem patrimônio, viu, Bárbara? Às vezes a pessoa tem patrimônio e não tem o dinheiro físico, não tem o dinheiro para pagar as custas com o Estado. Então, também tem a possibilidade alternativa de que um imóvel que seja vendido, ele seja revertido. O dinheiro vai para a conta do juízo, paga as despesas do processo e depois o casal reparte o saldo em parcelas iguais, tá? Espero ter respondido. Respondeu. Gratidão pelas perguntas. Eu acho que a doutora Juliana tem algumas perguntas para abrir para o pessoal, né? E agora, mais pessoalmente, eles vão sortear. Cadê a doutora Juliana? Aqui, perfeito, obrigada. Eu acredito que todos estão entusiasmados com tanto conhecimento prático, né? Isso tudo aqui a gente não tem na sala de aula de direito, a gente não tem na sala de cinema, a gente tem só aqui. Então, parabéns todo mundo que está aqui com a gente no Zoom, acompanhando. Vocês fizeram uma ótima escolha em passar essa tarde aqui com a gente, ou também as pessoas que virão, que vão ficar gravado, quem estiver aí no YouTube, com certeza vai ter uma ótima sessão, melhor que o cinema, porque é prático, é a realidade, é o dia a dia, quanto custa, como é que faz, onde que vai. Então, para melhorar ainda mais, quem tiver alguma pergunta, a hora é agora. Aproveitem que todos esses brilhantes profissionais estão aqui ao seu dispor para responder o que vocês precisam. Eu vou só começar com uma que já foi respondida, né? A Gisele colocou aí para gente como que era aquela cena final em que a advogada da cabeça dela resolve falar, então, ó, fui lá, mudei a pensão, mudei isso, mudei aquilo, sem a cliente pedir, ao menos pedir. O doutor Stefano já brilhantemente respondeu, mas, enfim, estou aqui aberta. Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e perguntar, ou pode escrever no chat também, o que preferir. Vamos lá, o que mais aqui, ó? Doutora Márcia falou que foi muito esclarecedor. A gente teve várias mensagens também apontando, né? Pela alegria de estar aqui, parabenizando a todos os senhores. Tem alguma pergunta? Como Olá, os senhores tudo bem? entendem? Pode fazer. Tudo bom? Eu sou Leopoldo, sou aqui de Campinas, né? Adorei, né, o encontro que vocês fizeram. Tô super feliz, né? Eu sou conciliador aqui, não sou advogado, né? Mas atuo como conciliador desde 2014 e fazemos bastante divórcio aqui e gostei da posição de todos, né? E eu queria fazer a pergunta, eu não sei como é que estão, né? Nessa época que provavelmente a gente fique aí até dezembro trancafiado, né? Como é que estão por aí, por vocês, né? Como é que está aí em Santana, né? Que é a sede de vocês, estão aí organizando
essa reunião. E os demais, né, que possam contribuir, como é que está essa parte das separações, da conciliação feita nesse período doido. Obrigado. Doutor Stefano, vamos lá, pode ser? Pode sim, obrigado. Hoje o processo é eletrônico, né? Então você consegue distribuir o processo e aí você fica no aguardo da audiência, né? Porque essa audiência existe já audiências de conciliação virtual, mas para direito de família não acho apropriado. Eu não soltei nenhum processo nessa época aqui sobre direito de família, mas o processo é eletrônico, então a gente consegue distribuir, né? E apresentar a contestação também quando chega algo para nós. Eu já apresentei uma contestação também, mas a audiência, por enquanto, aqui fica suspensa. Mais alguma pergunta? Ana, posso fazer uma parte? Claro. Na verdade, não seria uma pergunta. Eu gostaria, como acadêmico apaixonado que sou, de fazer uma observação sobre a questão da contribuição, da formação do advogado. Eu também, como Leopoldo, não sou advogado, mas sou mediador atuante, né? Também ajudando a formar novos mediadores aí, né? Cria da Janda, que foi minha Qual o seu nome? supervisora de estágio. Eu sou Gemauro Santos, né? Prazer, Gemauro. Fui trazido para esse universo pela minha companheira de 20 anos, Márcia Reicher, né? E sempre às voltas da academia. É importante lembrar, sobretudo para a Bárbara, que não é do nosso meio, de que a proposta dos cursos de direito, as matrizes curriculares passam a compor, né, a contemplar, melhor dizendo, os meios consensuais. Meios consensuais, Bárbara, são a mediação, a conciliação, a arbitragem, aquilo que foge do tradicional do judiciário. Isso vai contribuir muito para que essa postura dos advogados do filme, né, dessa briga, como a Auriluce, se não me engano, colocou alguma coisa que havia um embate muito firme, muito forte, né? Acho que foi a Auriluce, salvo engano, que colocou no chat. Não vai ser mais um advogado talhado para o litígio, para a briga, para o embate direto, mas sim para uma composição de uma forma mais harmônica de solução de um conflito. É muito importante a gente relembrar essa nova proposta da matriz curricular dos cursos de direito. Muito bem, que o CPC também deixa muito claro, né? Não é uma opção a mediação, é uma obrigação. Né? As pessoas veem isso como, é bonitinho, não é mera perfumaria. Exatamente, mediação, exatamente. Conciliação, né? Ela é prevista dentro do rito processual, que ela pausa, ela tem tanta força que ela pausa o processo, vem para a negociação e, dependendo do que sai daqui, volta para o processo, dá o play de novo e muda todo o andamento do processo dali em diante, né? E para você entender, Bárbara, Leopoldo, eu, não sei se tem mais alguém que não é do direito, apesar de não sermos do direito, é fundamental que o mediador tenha noções básicas do direito, que ele saiba minimamente o que ele está fazendo ali. É uma responsabilidade muito grande para que você não encaminhe uma coisa que seja ilegal. Né? Isso eu lembro que a Janda batia muito isso nas aulas, os outros professores também. Eu tive a oportunidade de conviver com a Márcia Reicher, e ela foi a minha faculdade de Direito, por assim dizer, né? Se me permitem a licença poética da colocação, né? Que me ajudou muito a entender esses encaminhamentos jurídicos, o que é cada passo, como encaminhar cada questão, a ponto de você chegar em determinado momento e falar para os advogados: doutores, se o encaminhamento for dessa forma, nós não podemos dar sequência aqui. Vamos encaminhar, então, para que um juiz efetivamente possa assistir o processo e deliberar dali em diante. Pode até voltar, depois que chega para o juiz,
para a gente, para que a gente possa tratar como um acordo, mas daquele formato não nos dá competência para encaminhar isso. Não sei se os colegas e os doutores concordam com a minha colocação, mas uma observação de quem não é o operador do direito e que atua dentro dos meios consensuais. Não, perfeito. Muito bem colocado. Acredito que todos assinam embaixo. Deixa eu avançar para uma pergunta, a gente tem pouco tempo aqui, olha. O Leandro, ele pergunta, pode ser a doutora Tânia para responder? Como os senhores entendem as audiências pré-processuais no caso de família? Boa tarde. Então, com relação à pergunta, doutora Juliana, né, Leandro que fez a pergunta, essas audiências pré-processuais, né, que são feitas, muitas vezes a gente tem agora a experiência no Tribunal de Justiça de São Paulo do SEJUSC, né? Não existe ainda o nascimento de um processo judicial, contudo, houve ali uma reclamação, uma proposta para uma conciliação, e não havendo ali uma tratativa, um acordo, uma conciliação, aí sim nasceria a possibilidade do processo judicial. Eu tive algumas experiências nesse sentido, né, profissionalmente falando, onde eu compareci junto com o cliente nessas audiências. Nesse primeiro momento, a orientação do SEJUSC é para que a parte realmente compareça com todos os seus documentos e vá acompanhada de um advogado. Essa é a orientação que, ao menos, os meus clientes receberam no momento dessa fase pré-processual. Em alguns casos, houve uma resolução muito boa, porque as partes têm ali uma primeira tratativa para não virar um processo judicial e automaticamente ocupar toda a massa e a malha judiciária, no sentido de muitos processos em trâmite, um único juiz para decidir, morosidade, né, da justiça. Então, eu achei muito interessante esse trabalho, que já vem acontecendo aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo departamento, né, do SEJUSC. Está ajudando, em alguns casos, os clientes no sentido de fazer esse acordo. Ali mesmo já é possível delimitar sobre pensão alimentícia, delimitar sobre a guarda, né, o regimento da guarda, a questão do regulamento de visitas, tendo muito êxito nessa parte de conciliações, de uma forma menos traumática e pesada quanto um processo judicial, que nós temos ali já um peso maior, né? Eu aconselho que quem realmente optou em fazer o SEJUSC, realmente vá mesmo com o advogado, ambas as partes, porque ali você estaria com seus direitos reservados, né, preservados, para não correr em risco e fazer um acordo que posteriormente vai lhe causar um prejuízo, né, um dano. Ter orientação, porque o SEJUSC ele está ali de uma forma imparcial, ele não está ali para simplesmente advogar para uma parte ou para outra parte. Então, existe imparcialidade. Então, quem busca pelo serviço, ele não pode ter essa noção que ele está ali já com um advogado constituído. Ele está aí para uma tentativa de acordo, numa fase antes, né, que antecipa a questão processual. A questão também uma outra orientação é a seguinte, que em muitos casos tem pessoas que estão entrando por esse pedido pelo SEJUSC, a parte que é autora, né, a requerente, não comparece, certo? E aí, para que adiantou, né? Então, ela pediu pelo serviço, nasceu ali a possibilidade e não foi. Então, ela pode estar utilizando de um trabalho desnecessariamente. Então, existe realmente dois lados. Quem procurou pelo serviço é um serviço que funciona, eu vejo isso na prática, tem ocorrido vários acordos onde que realmente as partes não precisam ir pelo litígio, e tem casos que a parte procura pelo SEJUSC, porém ela não comparece. Isso aí no entendimento, um ato atentatório ali à dignidade da justiça e principalmente da parte que foi, né, convidada a comparecer, é um convite que é feito, né? Não nasceu ali uma obrigatoriedade, mas é um convite, e caso não haja nenhum acordo, a situação vai para o judiciário, né? Existe aí instauração do processo judicial. Não sei se eu respondi a pergunta do Leandro, né? A respeito dessa fase. Conseguiu entender, Leandro, quando ela fala do SEJUSC, ela está falando dessa audiência pré-preliminar, né? Digamos assim, preliminar a todo o processo. Ótimo, obrigado. Ficou claro? Claro, muito obrigado, hein? Perfeito.
Só uma última pergunta, eu peço que as outras vocês encaminhem, pode encaminhar no bate-papo, que eu encaminho para os doutores. A última pergunta para a Janda. Janda, tem limite, foi o Leandro que fez aqui, tem limite valores na conciliação? Eu posso levar qualquer processo, qualquer caso para conciliação? Tem um limite até 10 mil reais, 5 mil reais? A pergunta, deixa eu ver aqui quem é. Messias. Pode ser? Quem está perguntando, doutor Messias pergunta se tem limite na conciliação. Se são bens materiais, né? Que tipo de processo pode ser levado para a conciliação? E se tem um limite, um valor limite para isso? Então, os processos que são submetidos à conciliação ou à mediação não prevê um limite de valores, ok? E na conciliação, nós tratamos de questões mais pontuais, né? Na conciliação, certo? Então, não sabemos de que valor que serão tratados na conciliação. Na mediação, quando você fala de limites, nós tratamos de questões não só de bens materiais na mediação. Nós temos questões, por exemplo, de conflitos condominiais, não é? Que é uma questão entre vizinhos, que pode ser um cachorro que está incomodando o vizinho, a circulação de pessoas que estão com trajes que não está de acordo com a conduta de alguns condôminos, quando estão circulando dentro dos elevadores, né? São questões muito comuns que acontecem, né? Nós temos a questão de investigação de paternidade, né? Nós temos questões aí de divórcio só e que não tem bens materiais. Então, não temos, basta que sejam bens disponíveis, né? Passíveis de negociação. Aí sim são submetidos à conciliação e à mediação. E alguns locais ainda trabalham com a questão da partilha, né? Isso é uma questão bem polêmica, mas onde eu atuo, nós fazemos também até questão de partilha de bens. Não sei se respondi. Perfeito, Messias. Não sei se ele está aqui com a gente ainda, ou se ele já foi. Bom, eu vou pedir, por favor, que deixem... Oi? Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Messias? Aqui, agora sim. Boa tarde, doutora Janda, tudo bem? Parabéns a todos, excelente participação de todos, muito enriquecedora. O limite que eu me refiro é em relação a qual o limite do conciliador, qual o limite da conciliação, até que parte ele vai, qual o ponto que ele chega e fala, olha, aqui não há uma conciliação, tem que ir a julgamento. A minha pergunta com relação ao limite é essa. Foi sim, doutor Messias. O doutor se refere mais à conciliação ou à mediação, ou ambas? Ambas. Ambas, foi sim. Então, quem decide, né, se deve prosseguir com a negociação ou parar, são realmente os protagonistas, né? Então, o conciliador, ele não está ali para dar esse tipo de decisão. Ele não é um juiz. E isso acontece, infelizmente, em muitos locais, que é preciso que as pessoas conheçam esse trabalho da mediação e da conciliação, justamente para fazer essas pontuações, quando encontrarem profissionais que não estão atuando em conformidade com o que é orientado nos cursos de capacitação, né? O conciliador, ele está lá para escutar as pessoas, apesar de serem questões de natureza pontual, como um acidente de trânsito, por exemplo. Então, se eles estão lá conversando, aconteceu uma colisão de veículos, e eles entendem que eles não querem fazer um acordo porque não levaram critérios objetivos, parâmetros de valores para negociar, então eles que vão decidir que precisam ou de uma redesignação, ou se eles não querem mais conversar sobre, mas não é o conciliador que vai dar uma decisão. A mediação e conciliação, ela oferece esse poder de decisão aos protagonistas, né? E de igual forma na mediação também, né? Na conciliação ainda
o profissional ele tem ainda um perfil mais avaliativo. Ele pode até ajudar as pessoas, né, com sugestões, algumas condutas para que fique mais claro o que eles estão buscando. Ele pode até dar sugestões. Eu, particularmente, eu atuo em conciliações e mediações, mas eu me privo realmente ao máximo de não dar sugestões, ainda que seja uma conciliação de questões pontuais que as pessoas não têm um vínculo. Por quê? Porque eu fico ali esperando que eles entendam que eles são capazes de resolver essas questões. Então, esse empoderamento eu faço muito uso, tanto na conciliação como na mediação. Na mediação, mais ainda, mediação não se dá nenhum tipo de palpite. Então, muito boa a sua pergunta. E como eu disse e repito, que as pessoas conheçam qual é o limite de atuação, qual é o papel do conciliador e do mediador. A princípio, né, o escopo é o restabelecimento de diálogo, para que as pessoas se escutem, para que elas possam, então, trazer suas reais necessidades e interesses. É naquele momento? Ok, se não é, então remarca, ou então sai um resultado que nós chamamos de infrutífero, né? Não quero mais conversar, está tudo certo. Conciliador não é um colecionador de quantidade de acordos, né? Para levar isso como um troféu, de jeito nenhum. Até porque não é ele que faz o acordo, são as pessoas, não é? Pois sim. Atendido? Só fazer um comentário, né? Doutora Janda e demais colegas, eu fiz o curso de capacitação, mas não consegui as horas de estágio, né? E aí a doutora falou da escuta, né? E tem a técnica escutativa, né? Senão não funciona também, né? Se algum conciliador puder falar um pouquinho sobre a escutativa, acho muito interessante. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, eu preciso encerrar as perguntas. Deixem seu e-mail. Para quem está assistindo depois do canal no YouTube, socorram, né? Socorram-se ao Instagram da Comissão de Santana. Lá no Instagram, no direct, deixe sua pergunta que a gente encaminha para os advogados e a gente responde. Combinado? Janda, a palavra é toda sua. Ok. Então, antes de ter a palavra final, eu passo aqui as considerações finais aos nossos ilustres convidados, sem o qual essa nossa reunião não estaria assim tão produtiva, não é? Porque estamos na instituição OAB, trabalhamos de mãos dadas com os advogados, estamos fazendo trabalhos aí sensacionais em parceria. Não basta ser multidisciplinar, como é a postura, né? Como é o perfil do mediador e conciliador, que pode ter formação em diversas áreas, mas é preciso esse caráter interdisciplinar, nós estarmos de mãos dadas com profissionais, com advogados atuantes em várias áreas, e vamos fazer mais trabalhos, hoje aqui em especial, com um especialista na área de direito de família, processual civil. Então, eu passo as considerações finais e, pela ordem, passo aqui, então, para a doutora Tânia. Por favor, doutora Tânia. Obrigada, doutora Janda. Sempre é um prazer trabalhar, né, com a doutora, com toda a equipe que eu tive por intermédio, né, da colega, conhecer a doutora Juliana, a doutora Daniela. Eu acredito muito nesses trabalhos que nós estamos fazendo na OAB Santana, justamente para levar conhecimento, não só para quem está na área de direito, né, os operadores, para quem é estudante, porque estudante todos nós somos, né, não deixamos de ser estudantes, e principalmente para as pessoas que são a população, a sociedade civil, que muitas vezes se depara com situações de dúvidas, e esses vídeos, né, e esses materiais gravados é de suma importância para esclarecimento. Eu sempre costumo dizer, conhecimento é uma riqueza que não se mede, né, é valor imensurável. Então, o quanto nós podemos compartilhar, levar informação é de suma importância. Então, aqui fazendo esse projeto de vocês, da Comissão de Mediação e Conciliação, doutora, realmente é muito bom, porque ele fez um paralelo do que as pessoas conhecem pelo cinema. Muitos de nós brasileiros conhecemos os direitos ou situações pela tela, né, pela TV ou pelo cinema, e muitas vezes não são levados de forma real, né, como que tramita no judiciário. Então, ter esse paralelo da ficção
mas que trouxe uma crítica, né? Foi uma crítica ali realmente construtiva para trazer nos nossos olhares, tanto quanto advogado, quanto as pessoas que procuram pelo profissional, né? Ter como abordar, como ser orientado. Foi de suma importância, foi uma riqueza esse trabalho. Eu tenho que externar esse elogio para vocês, para toda a equipe organizadora, tá? É um projeto que deveria continuar sempre no meu ponto de vista, tá bom? Me ponho à disposição, espero ter contribuído, né, com um pouco, mas para quem nos assista, é importante termos realmente esse olhar do outro, né, da importância de saber se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar da parte que procura por um auxílio, porque nós temos que preservar pelos bens preciosos dos seres humanos, não é só, nem tudo é litígio. É lógico que tem situações que não tem o que ser feito. Aí, quando as pessoas não têm acordo, não têm possibilidade de acordo, o juiz vai ter que ser a decisão final, né? Obrigada pela oportunidade. Até mais. Eu que agradeço, em nome da comissão. Doutor Stefano, por favor. Bom, renovo meu apreço para a comissão de mediação. É sempre muito importante. Eu confesso que quando comecei a ouvir sobre o tema, eu achei uma maluquice. E aí eu falei, não, tem que me dar oportunidade, né? Porque, como falou a doutora Tânia agora, a gente tem que ter educação continuada, a gente tem que sempre aprender, né? E eu gostei tanto da parte da comunicação, dessa comunicação não violenta, que eu levei uma especialista para uma área onde eu frequento, um lugar que eu frequento, para fazer uma palestra sobre mediação não violenta, porque isso evita tantos problemas, né? Seja num supermercado, seja no trânsito, alguém faz algum gesto, a gente já quer responder, para a família, e quando você entende a técnica, você melhora. Eu já era um conciliador nato, e aprendendo a técnica, eu melhorei, me aperfeiçoei, consegui passar de uma maneira melhor. Então, fazer parte da OAB, fazer parte das comissões, conhecer as outras comissões, conhecer os outros know-how, os outros olhares, é enriquecedor. E esse convite, para mim, foi muito bom. O filme é excelente, ganhou vários prêmios, e é de uma maneira que a gente pode ter outros olhares sobre esse mesmo tema. E eu aprendi muito. Assisti 3 vezes o filme, porque eu vi sobre o olhar do advogado, eu li sobre o olhar do mediador, e eu li meio como psicólogo, como comunicação e tudo, né? Então, é um filme muito bom, a escolha foi perfeita, e eu espero que a gente consiga conduzir isso quando passar esse problema que nós passamos, para a gente fazer isso presencialmente, fazer mais, né? A gente conseguir levar isso de maneira presencial na OAB, ou outro lugar que não tem espaço. Muito obrigado a todos que passaram, que estão aqui nos assistindo. Meus agradecimentos. Super obrigada. Já estamos aí anotando a sua ideia sensacional. Muito bom. Bárbara, por favor. Como foi para você? Eu que falei muito. Como foi isso para você? A doutora Viviana e o carinho de todos os doutores que me convidaram para fazer parte, substituindo um amigo, que também é um amigo querido, né? No qual nós trabalhamos também juntos. Foi uma excelente oportunidade de estar com vocês. Aprendi muito essas semanas que tive próximo com vocês, falando pelo telefone, falando sobre mediação. É algo realmente incrível. Eu tive assim uma grande felicidade na minha vida de ter a doutora Eugênia Barbosa, que também é uma advogada que trabalha com mediação, que trabalha com vocês. Foi quem me mostrou um pouco desse universo, né? E assim, ela mudou a minha vida, então eu posso garantir para vocês que estão ainda assistindo que foi o universo me trouxe uma grande oportunidade de não experimentar na minha vida o que aconteceu no filme. E Defendendo a Arte, né, é um filme excepcional, no qual a gente tem assim N pontos para ser falado, que a temática que era específica, falar sobre somente esse ponto, mas nós temos realmente assim um ponto psicológico muito forte, que se a gente for olhar da questão do ponto de vista da mulher,
das questões que envolvem ali dentro do casamento, os direitos, né, os deveres, as obrigações, da questão do ponto de vista do homem, né, ali aonde ele se sente também abandonado, aonde falta se colocar sobre os direitos também dele, tanto da questão psicológica quanto das questões sociais, da questão do pai, né, o filho. Então, assim, nós temos, assim, é um filme e é onde eu, como a artista, me sinto muito honrada de ver um projeto desses funcionando e trazendo tantos debates, porque o foco não é só falar de algo fictício ou promover, né, as discórdias, mas trazer luz para as coisas que estão acontecendo na vida, né, no social. Independente de como vai ser solucionado, essas pessoas estão ali, estão sofrendo, né? Nesse caso, a solução foi um advogado, mas elas poderiam estar sofrendo e ter procurado uma ajuda de um terapeuta, eles poderiam estar sofrendo e achar outros tipos de solução para a vida, né? Então, assim, quando, como, mas o importante é que, assim, nós temos muita vida, né? Nós temos, dentro de nós temos muitas histórias, e como que a gente vai conduzir essas histórias é o que faz a gente crescer como sociedade, como seres humanos, ter a empatia, essa troca, e cada um dentro da sua profissão achar uma forma de trazer um pouco de luz e um pouco de acalento para essas famílias, para essas vidas, e quem sabe a gente solucionar até mesmo os nossos problemas. Então, assim, eu estou muito grata, muito feliz, emocionada por todo esse conjunto e que continue com esse projeto que é lindo, lindo, lindo. Gratidão imensa, nossa, meu Deus, que perfeição ter uma profissional como você aqui, né? Uma profissional que passou por uma experiência e que valida esse trabalho da mediação, e é um depoimento rico, né? Vivo, né? E só poderia estar mesmo imbuído de tanta emoção mesmo, de você trazer aqui, compartilhar conosco que passou por uma situação e que agora você está fazendo parte dessa divulgação, sendo uma sementinha, uma disseminadora dessa cultura da pacificação. Gratidão imensa mesmo, que sorte a nossa ter você aqui. Gratidão mesmo. Doutora Juliana, alguma consideração final aí antes de eu encerrar? Só agradecer a generosidade de cada um de vocês. Primeiro, a comissão de mediação, que foi generosa comigo, acolheu a ideia, fez aí, embarcou nisso comigo, muito obrigada. A generosidade da doutora Tânia, né, nesse momento de pandemia, não olhar só para si, não olhar só para os seus problemas, para o seu trabalho, está ali dedicando tempo e atenção, carinho, para compartilhar isso com todo mundo. Doutor Stefano, que também, infelizmente, não nos conhecemos pessoalmente, mas foi de uma generosidade, de um coração muito aberto em querer explicar tão bem. Bárbara, sem palavras, que bom que você tem esse olhar, parabéns, o cinema, a arte, o mundo geek agradece, parabéns mesmo. É só agradecer a vocês, demonstraram que nesse momento de pandemia não tem egoísmo, não tem carinho, tem amor em falar, em compartilhar seu tempo, sua dedicação e estar aqui comigo. Obrigada, viu, gente? Vocês foram corajosos e parabéns para todo mundo que está assistindo, que tenham também esse sentimento de compaixão, que divulguem esse vídeo e tirem suas dúvidas, aproveitem. O país é de desigualdade, tem muita gente precisando disso, seja rico, seja pobre. Olhem e divulguem isso, por favor. Pois sim, gratidão imensa mesmo. Várias questões chegaram aqui e eu estou aqui prestando atenção e até pelo nosso tempo não foi possível responder. E eu quero aqui deixar para que anotem, né, o nosso perfil da comissão do Instagram e através do direct, nos envie, por favor, eu faço questão, eu e toda a equipe que está aqui acompanhando o nosso trabalho, que gratidão ter cada rostinho aqui do nosso time, é por isso que tudo dá certo, né? Eu passo aqui a OAB Santana, _, comissão mediação, sempre sem acento, não é? Pois sim. E dizer assim, o que movimentou esse trabalho aqui
foi, né, a ideia da nossa equipe, aí a princípio da Juliana, outras pessoas que aqui não tiveram oportunidade de falar, porque a gente resumiu em alguns participantes só, mas que deram muita força para que isso acontecesse, porque a gente sabe que as situações, os eventos não acontecem do dia para a noite, como a doutora Tânia falou, a gente vem fazendo, marcamos, por N razões tivemos que cancelar, e nós sabemos que nada é por acaso, sempre tem um momento ideal para se fazer. Então, quem tinha que estar aqui está neste momento, quem não pôde vai ter oportunidade de acompanhar esse nosso trabalho. Então, eu quero agradecer quem estava nos bastidores, né? Agradecer imensamente aqui os membros da comissão, e em especial aqui a doutora Daniela Abram, que é a vice-presidente, meu braço direito em tudo, e que se colocou à disposição hoje na condição de anfitriã, considerando que a nossa diretora teve um imprevisto, não pôde estar conosco. Gratidão imensa, doutora Daniela. Dizer a todos aqui que, tendo uma ideia que possamos trazer assim numa roda aberta de conversa, indiquem, nos informe pelo nosso direct. Diga, olha, por que vocês não fazem tal assunto, não colocam em pauta tal situação? Nossa, será brilhante, porque a nossa comissão tem esse objetivo, levar esse conhecimento à população, né, com detalhes, mas muitas dúvidas ainda existem, e elas vêm de vocês. Né? E aí nós vamos desenvolver para poder levar e dirimir dúvidas. Né? Esse trabalho, esse filme, eu recebi comentários de familiares e até amigos próximos que, apesar de próximos, não conhecem a fundo a mediação. E isso me deixou bastante apreensiva, porque foi um comentário, meu Deus, que horror! Isso que é mediação, é? Eu não quero nem saber. Nossa, todo mundo fala tanto, mas é isso. Eu falei, meu Deus, não, vamos clarear isso, vamos trazer à luz, a realidade que é a nossa mediação. Né? Ainda é um trabalho assim, ainda a passos lentos, que eu digo que é homeopático, mas é muito carinhoso, e muitos profissionais envolvidos, muitos profissionais de alto nível, e como qualquer profissão, todas as profissões, sempre tem aquelas pessoas que ainda não entenderam bem qual é o norte desse caminhar, mas vão conseguir com certeza. Então, eu vejo o final desse filme e quando eu assisti, reassisti, fiquei muito emocionada verificando quando foi lida aquela carta ao final, né? Pelo Charlie, ele estava lendo com o filho dele e aquilo me emocionou demais. E ele chorando, e eu fiquei pensando, meu Deus, que lindo que é isso. Que lindo que é a mediação. Que linda é a oportunidade das pessoas virem até o nosso trabalho e receber a chance de se falarem, de reconstruir um lar. Ou se não for para reconstruir, que cada um siga o seu caminho, mas siga com convicção de que tiveram oportunidade de serem escutados, né? E também de poder falar. Então, eu vi aquele filme, eu acredito que todos que viram se emocionaram e ficaram com aquela expectativa de que eles vão voltar, né? Foi sim. E eu falei, não, esse é um trabalho que, se fosse feito por uma mediação, com certeza, né? Quem sabe aparece um filme brasileiro aí que seja conduzido, esse divórcio, totalmente pela mediação. Eu sou uma candidata de ser a mediadora. Se alguém quiser vir comigo, tá bom? Então, gratidão imensa por reservarem o que é de mais precioso, que é o tempo que cada um tem, né? E estão aqui conosco já 2 horas, meu Deus do céu, voou, não é? Da próxima vez que formos fazer uma reunião aberta e falarmos de filme, nós vamos distribuir pipocas, tá? Eu peço para o delivery entregar na casa de cada um de vocês. Então, gratidão a todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Beijo grande. Janda, um abraço. Abraço, Cristina, querida. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Janda. Obrigada, Auriluce. Gratidão a todos vocês. Luciano, Cristininha, saudades de vocês. E aí, Dematos, tudo bom?
Saudade. Tudo bom, legal. graças a Deus. Muito bom. Pessoal, graças a Deus. muito obrigado. Deus abençoe vocês. Pô, até mais, até a próxima. Até. Beijo, Janda. Beijo, Daniela. Beijo, Márcia. E mais alguém que eu... Tá todo mundo, tá uma bagunça aqui demais no celular. Beijo a todos. Beijo, Sandra. Stefano, obrigada. Agora, delivery. Delivery. Tchau, beijo. Final de live é muito... Cada minuto. Valeu. Gratidão. Feliz por vir aqui. Adriana, querida.